Aqui. Agora sim. Hoje a gente está aqui para falar de perfil emocional. E é muito importante que nessa aula você tenha papel e caneta na mão. Por quê? Porque hoje eu pretendo dividir com vocês alguns recursos para que a gente aprenda a usar aquilo que a gente tem de bom. Porque ferida emocional, a gente já sabe que a gente tem um monte. Agora está na hora de você aprender, tá bom? Porque um dia na minha vida eu tive essa ferida, quer dizer que eu tenho recursos de sobrevivência. Então, se eu tenho recursos de sobrevivência, por que cargas d'água eu não uso esses recursos? Porque eu não sei. E hoje você vai aprender. Então, a nossa ideia hoje é passar para vocês recursos para vocês usarem, porque a dor emocional vocês estão careca de saber. Agora está na hora da gente olhar para as possibilidades, para aquilo que a gente pode, para aquilo que a gente não pode, para aquilo que nos ajuda, para aquilo que nos atrapalha, para aquilo que forma o nosso corpo e de uma vez por todas a gente parar de querer ser aquilo que a gente de fato não é e começar a aceitar aquilo que a gente é e aprender a valorizar isso. Então, hoje, o meu objetivo com vocês é esse. Podemos firmar esse compromisso? Todo mundo aí de papel e caneta na mão? Conta aqui no chat para mim, que é isso que a gente vai fazer hoje. Agora está gravando, Ter, estou gravando sim. Ah, tá vendo? Eu só não gravo a fofoca inicial, que geralmente ela não tem nada a ver com a aula, né? Certo? É por isso que eu não gravo começo, gente, porque o assunto da aula é um, geralmente eu entro falando de algo que não tem, né, a menor função, não é mesmo? Bora lá? Então, eu quero primeiro começar dizendo, Paulinha, por que o corpo e por que que a gente falou tanto de emoção, de ferida emocional, abandono, traição, rejeição, e por que que a gente agora vai falar disso em relação ao corpo? Porque quem reage à emoção é o corpo. Então, a emoção liga à necessidade daquele corpo. Isso quer dizer que cada ferida emocional gerou no meu corpo algo que ajuda ele ou que ele acreditou que era importante para que ele sobrevivesse. Então, toda emoção vivida vai ter um reflexo no corpo. E aí a gente vai olhar para isso. Hoje a gente vai olhar para isso sob a teoria das couraças, que é a teoria de William Reich da psicanálise, que foi o primeiro a entender que o nosso formato corporal tem um padrão. Não à toa, nós temos. Vocês acham que é coincidência? 5 linguagens do amor, 5 feridas emocionais, 5 tipos de corpo. Uau! Então não é coincidência. Então essas coisas elas se entrelaçam. Segundo a teoria de William Reich, o que é que aconteceu? E é importante que você entenda da onde toda essa história vem, ok? Reich chegou nessa conclusão estudando moléculas e amebas no microscópio. E ele entendeu que ali no microscópio a gente tinha um ser vivo. E aí o que acontecia? Cada vez que eu dava uma agulhada nesse ser vivo, ali no microscópio, ele contraía. E quando ele contraía, ele adquiria um formato. A depender do lugar onde eu tinha alfinetado essa ameba, ela contraía assim, 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 de forma diferente. E aí ela ia passeando pela vida e eu alfinetava de novo, ela contraía. E aí ela relaxava, ela caminhando ali pelo microscópio, bem lindona, eu alfinetava de novo e ela contraía. Até, gente, que a ameba ficou esperta, não é? Ela nem era tão ameba assim. Até a ameba, não é? Tinha uma inteligência de sobrevivência. Chegou uma hora que ela não relaxou mais, porque ela falou: toda vez que eu relaxo, eu vou lá e tomo uma pancada. Toda vez que eu relaxo, eu vou lá e tomo uma pancada. Então, ficarei assim, para todo sempre.
E a partir dali, a gente tinha um padrão de contração. E aí a gente tinha um assim, um assim, um assim. A mesma coisa é a teoria das couraças. Cada tipo de dor exige de nós um recurso para sobreviver. E é nesse momento que a nossa constituição corporal é diferente. Então, tem mulheres que são mais longilíneas, algumas mulheres que têm aquele corpo mais truncadinho, sabe aquela pessoa de ossos largos? Não é? Ah, eu tenho ossos largos, eu tenho uma característica mais robusta no meu corpo. Tudo isso é um recurso de sobrevivência. E vocês vão entender um pouco sobre isso hoje. E geralmente, quando a gente vai para essa parte didática da aula, a pergunta que eu mais recebo é: Paulinha, e e a genética? Porque as mulheres da minha família todas têm braço de pola inteira. Ou, não é? As mulheres da minha família, não é assim que a gente fala? Todas elas têm coxa grossa. Então, o que acontece com a genética? Se a gente tem características corporais diferentes. Então, vamos entender isso? Então, olha só que coisa interessante. Quando a gente fala da genética, então dá uma olhadinha para minha tela aqui. A genética, ela é capaz de formatar aquilo que vem, a informação que vem no nosso DNA. Isso quer dizer, aquele xizinho que a gente. Vocês lembram? Você estudava isso na escola? Vou até tirar um pouquinho o compartilhamento. Você estudava isso na escola? Azinho, azão, olho azul, azinho, azinho, olho azul. Vocês lembram disso? Talvez vocês não lembrem muito bem do assunto da escola, né? Porque, enfim, era complexo. Estudar genética, não é mesmo? Tão novas. Mas, enfim, toda vez que a gente tem uma informação genética, a gente tem tom da pele, cor dos olhos, cor do cabelo, fisionomia. Então, os olhos mais amendoados, né? A boca mais carnuda, o nariz mais italiano, que é aquele nariz mais longo. Então, toda vez que a gente vai falar sobre genética, a gente está falando daquilo que vem na estrutura do nosso DNA. Gordura não está na estrutura do nosso DNA. E eu vou dar um exemplo. Na minha família, nós somos em quatro filhas vivas. Eu sou pequena, tenho 1,5 m, tenho a pele branquinha e olho azul. A minha próxima irmã tem o cabelo muito mais loiro do que o meu, tem o rostinho mais redondinho, ela é mais maçã e ela tem os olhos verdes. A minha outra irmã, ela tem uma estrutura mais grandona, ela é aquela mulherão, tipo a Anitta, um bundão e uma cinturinha. E a minha outra irmã, que é a última, mais nova, ela é a mais alta de todas e ela tem as costas desse tamanho. Cada uma de nós tem uma estrutura corporal diferente. Mas se você pegar uma foto de nós quatro juntas, vocês vão falar: gente, é tudo a cara uma da outra. Como que pode? Quando a gente estudava na mesma escola, chamavam a gente de as Paulinhas. Porque todo mundo me conhecia, porque eu era mais velha, eu entrei primeiro na escola, mas que a gente tinha tudo a mesma cara. A gente é bem parecida com a minha mãe, mas o corpo é completamente diferente. E aí eu quero saber daqui de vocês se vocês conseguem enxergar isso. Porque assim, às vezes na sua família, a sua irmã tem um corpo completamente diferente do seu. Vocês são parecidas de fisionomia? Às vezes até sim. Mas a estrutura corporal é completamente diferente. E aonde a gente pode ver isso? Sabe naquelas fotos que a gente vê no Instagram de estilos de vida diferente? Que você pega irmãos gêmeos e olha esses irmãos gêmeos daqui a 30 anos. Um tá de um jeito, um tá do outro. Eles nem parecem mais gêmeos. Eles são parecidos de fisionomia, iguais.
Mas e o corpo? Completamente diferente. Entendem isso? Porque senão vocês vão me questionar sobre genética. Então, se a gente for olhar para populações, olha como o corpo ele ajuda mesmo no nosso ambiente de sobrevivência. Se vocês pegarem toda a população dos japoneses, eles têm tudo o olho mais puxadinho assim, não tem? Por quê? Porque a incidência da luz no Oriente é maior. E aquilo foi uma adaptação ao longo dos anos daquele povo para fluir melhor dentro daquele ambiente. Se você pegar a população dos esquimós, você vai ver que todos eles têm o nariz mais abertinho assim, ó. Porque nos polos a gente tem menos oxigênio. E aí eles precisavam de um nariz maior para respirar melhor. Então, algumas características são adaptações culturais, inclusive a pele mais rústica dos índios, porque eles viveram muito mais expostos ao sol, à chuva, às intempéries do tempo, então uma pele mais grossa. E isso veio no DNA. Agora, o formato do corpo, ainda que os povos sejam os mesmos e que as características sejam as mesmas, o corpo é completamente diferente. É legal saber disso, né? Isso é ancestralidade. Sim, por isso os europeus são mais branquinhos, né? Tem algumas características. Então, essas características, elas são adaptações ao meio, não é? Então, se nós, ao longo dos anos, nos adaptamos ao meio, isso também quer dizer que o nosso corpo responde ao meio. Ah, mas e os braços de polenteira das mulheres italianas da minha família? Será que essas mulheres não são todas mandonas? E elas aprenderam uma com a outra a ser a nona da casa? Aquela mulher que controla tudo e que não deixa o marido fazer nada? Que o marido é sempre visto como imprestável e ela que dá conta de tudo? Será? Então, toda vez que a gente está falando de características corporais, a gente está falando de um comportamento moldado para a sobrevivência. Tudo bem? Ficou claro isso para vocês? Porque a hora que eu começar a falar dos perfis e do corpo, bom, foi aquilo que você precisou para sobreviver no seu meio. O seu corpo é uma resposta de tudo que você viveu, desde o princípio. Então vamos começar a entender o de cada um? Podemos? Podemos? Sim? Então, é por isso que, independente, certo? Independente de qual é o seu peso na balança, percebe que a gente pode ter infinitos estilos de corpo. E olha aí que interessante, olha que interessante. Essas mulheres, elas podem ter. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, a gente Conta tá vendo aqui. você e o compartilhamento. É isso mesmo. Essa é a Tá. ideia. Vocês conseguem entender que essas mulheres aqui, todas elas têm o mesmo peso. Todas têm o mesmo peso na balança. Mas a estrutura corporal dessas mulheres é completamente diferente. A dor emocional de cada uma delas é completamente diferente. E quando a gente aprende isso, a gente aprende não apenas mais sobre si, mas a gente também aprende a entender que todas as pessoas ao nosso redor, a depender de como é a estrutura corporal delas, elas também têm dores. Elas também desenvolveram características para sobreviver. E talvez esse entendimento torne a gente, inclusive, mais humana.
Porque você passa a olhar para o outro e não enxergar mais apenas uma pessoa, mas você aprende a enxergar alguém de fora e entender as características dessa pessoa, e inclusive o que ela viveu para chegar ali. Não é muito legal isso? Porque aí a gente consegue, olha que coisa maravilhosa, começar a se relacionar melhor com as pessoas. E isso é incrível, certo? É isso que a gente vai aprender aqui hoje. Então, quero com vocês e falando a partir de agora sobre cada ferida emocional e a sua constituição corporal. Eu sempre começo, e a gente sempre vai começar, usando aquele perfil corporal que não é, gente, e não é de propósito, não é maldade, tá? É o perfil corporal que a gente tem menos no emagrecimento. A gente começa por ele porque existe, existe, não é mesmo? Mas essa pessoa, ela não está muito interessada no emagrecimento. É por isso que a gente começa por ela, para que vocês olhem as características, talvez vocês até encontrem pessoas que vocês conhecem, mas dificilmente eu vou ter essa pessoa aqui. Por motivos óbvios, não é mesmo? Porque essa pessoa aqui, ela não está muito preocupada em emagrecer. Ou tá? Aí vocês não vão falar comigo no chat? Se vocês não falarem comigo no chat, eu vou embora. Tá parecendo uma aula de quarta-feira. Vocês não vão falar comigo? Gente, esse é o nosso primeiro perfil. Ele é o perfil da falsa magra. Por que falsa magra? Porque essa mulher, ela só tem gordura. Ela não é a musa fitness. Vocês estão vendo músculos nessa pessoa? Se ela não tem músculo, ela só tem gordura e osso. Ela não tem o perfil atlético. A falsa. Ó, a barriguinha! Ai! Osnilda, você sabia que quando eu escolhi a foto, eu peguei essa imagem por causa da barriguinha? Entende? Porque se você olhar para essa pessoa, não é a musa fitness. Ela tá bem longe do nosso espectro de corpo perfeito. Ela só tem uma longitude. Isso não quer dizer que ela não tenha gordura, muito pelo contrário. Essa mulher, ela tem gordura, ela tem o colesterol alto, só que ela é a tal magra de ruim. Então, o corpo dela é o corpo tábua. Nada de peito, nada de bunda. Ela não tem cintura. Ela é reta nas laterais. Ela é um retângulo, né? Uma prancha, literalmente. Só que ela acumula gordura onde? Ó, a barriguinha. Na barriga. Essa mulher aqui tem ossos aparentes. Sabe aquele ossão do quadril aparecendo? Aquele joelho que você só vê osso no joelho dessa mulher. Clavícula aparente, costela aparente. O osso da bunda, né? Ela não tem bumbum, então você vê aquele cóccix aparente. Então, qual é o principal problema dessa pessoa aqui em relação ao emagrecimento? Massa muscular. E olha só que coisa, vamos começar a entender as características dessa pessoa. Qual foi o recurso que ela teve que usar para sobreviver? A ferida da rejeição gera, quando só ela, tá, gente? Lembra que todo mundo tem um pouquinho da ferida da rejeição, mas quando a gente tem só ela, essa pessoa aqui viveu um problema na gestação. E aqui eu tô falando de problema mesmo. Foi uma mãe que fumava, alcoólatra, usou drogas, uma mãe como a do meu marido, que teve uma toxoplasmose durante a gestação. E por algum motivo, essa criança, ainda no útero, ela disse: guarda o cérebro, porque o corpo aqui, ele se vira sozinho. Mas para a gente sobreviver, o desenvolvimento cerebral dentro do útero precisa acontecer até o final. Então pega tudo que ela tem de energia e manda para a cabeça. E o corpo ela se vira depois. Isso faz com que o corpo dessa pessoa seja um corpo fraco. Não tem fibra muscular. E aí o que é que acontece? Essa pessoa ela não desenvolve o corpo. O corpo dela é sim mais fraco
do que a sua cabeça. Existe uma desproporção. Inclusive, pessoas magrinhas assim, elas têm a cabeça desproporcional ao tamanho do corpo. Inclusive, começa a reparar. Agora vocês vão reparar em todo mundo. O que isso vai gerar? Ela vai tentar ganhar massa muscular, mas ela não tem nem tamanho no estômago para digerir o tanto de proteína que ela precisa para isso. Ela não tem fibra vermelha muscular para ganhar músculos. Então ela vai tentar, mas vai ser muito difícil por meios naturais. Essa mulher não vai conseguir ser uma mulher definida, musculosa, a não ser que ela tenha estímulos anabolizantes. Por quê? Porque na comida não vai dar, ela não tem estômago para isso. E aí ela vai começar a ganhar barriga, ela vai começar a ficar muito cansada. Qual é o problema na dor desse perfil? Essa é a pessoa que se esconde, ela não pode existir. E se ela não pode existir, ela não pode ocupar espaço. O que acontece com essa pessoa quando ela está na dor? Ela se isola ainda mais. Ela começa a ficar cada vez mais fechada, cada vez mais rabugenta. Ela fica zero social. E ela vai o tempo inteiro se protegendo das pessoas. Então, essa pessoa, no auge da dor, ela afasta as pessoas dela. Lembram do Steve Jobs? Que era extremamente cruel com as pessoas, porque no fundo ele era tão machucado que ele morreu sozinho. Esse é o espectro corporal dessa pessoa, ok? Bom, se eu tenho dores, eu tenho recursos. Então, quais seriam os recursos para a gente tratar alguém com esse perfil? Refeições pequenas, porque essa pessoa não consegue comer muito. Essa aqui é a pessoa que tem que comer de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, porções pequenas. Porque aí a gente faz ela prosperar. Ela para de beliscar, ficar com aquela barriguinha, para de tomar café para acelerar ainda mais a cabeça e começa a se alimentar em pequenos intervalos. O corpo dela não tem energia, então ela precisa comer pouco, muitas vezes, para trazer energia para esse corpo o tempo inteiro. Eu sempre falo que se tem uma pessoa que se beneficia muito de uma dieta rica em gordura, abacate, pasta de amendoim, um monte de óleo, um monte de azeite, um monte de iogurte, ovo, comidas muito gordurosas, que são aquelas dietas que a gente conhece como cetogênica, é esse perfil aqui. Por quê? Porque é essa pessoa que consegue comer pouco. Todas as outras pessoas do mundo vão querer comer colheres de pasta de amendoim. Essa pessoa não vai dar conta. Então, para ela, sustentar uma dieta cetogênica com quantidades bem pequenininhas é melhor. Mesmo com colesterol alto? Sim, porque colesterol alto, fisiologicamente, Raquel, é excesso de carboidrato, é excesso de açúcar e não excesso de gordura boa. Gordura boa, inclusive, diminui o colesterol alto. E esse é o problema quando ela está com colesterol alto. Ela belisca tanta porcaria, tanto açúcar e tanta gordura ruim hidrogenada que ela fica de colesterol alto. E quando a gente coloca ela numa dieta cetogênica, ela sustenta e melhora muito esses níveis de colesterol. Certo? Que mais? Essa pessoa precisa de silêncio durante o dia. Ela não sabe viver com muita gente o tempo inteiro. Então, vai ter um momento do dia que ela vai precisar se recolher. Ela vai precisar de silêncio. Essa pessoa é a que faz atividade física sozinha. Ela treina de fone para não falar com ninguém. E ela gosta de atividades que não tem pessoas. Quanto menos pessoas, melhor. Então, natação na piscina sozinha, bicicleta, não à toa, meu marido é ciclista, sozinho. Corredoras, olha para as corredoras, gente, elas são tudo uma vara-pau. Porque o corpo delas é daquele jeito porque elas correm? Não, porque justo porque elas têm esse perfil de corpo, elas gostam de fazer as coisas sozinhas. Então elas vão correr sozinhas, entende? Elas são mais racionais, mais frias. Por isso que os nossos maridos, a gente chora, quer atenção, e eles não estão nem aí pra gente. Eles ficam sentados no mundo deles assistindo televisão.
Percebe? Então, essa pessoa, o que que eu uso? Já que ela só gosta de fazer atividade física sozinha, eu proponho para ela uma atividade que tenha isso, que tenha esse momento de conexão com ela mesma. Já que essa pessoa, ela não consegue com alto volume de alimento e ela belisca o tempo inteiro, eu vou usar disso como o maior recurso para cuidar dessa pessoa. Percebe? Já que essa pessoa tem a cabeça muito acelerada, porque ela pensa demais, eu vou usar ferramentas para tirar um pouco essa pessoa da cabeça. E aí eu vou fazer com que ela tenha sucesso naquilo que ela quer. Então aqui eu tenho uma mulher de corpo fraco e mente acelerada. E eu preciso ajudar nesses dois pontos. Qual é o maior enfrentamento aqui? Bom, ninguém vive uma vida sozinha na dor. A gente vai ficando mais restrita, mais isolada. Então, ela precisa de pequenas doses de pessoas. Geralmente, pessoas para discutir as mesmas ideias. O que é muito legal para quem tem esse perfil? Atividades que são mais cultas, sabe? De conhecimento, arte, leitura, cinema, teatro. Grupos de livros para ela discutir ideias, isso faz com que ela se sinta viva. Isso faz com que ela possa existir no mundo das ideias. E isso cura as pessoas que têm esse perfil. Geralmente, quando elas estão extremamente na dor, elas não têm aonde expor as suas ideias, aonde visualizar, onde trabalhar no mundo da arte e da imaginação. Então, isso pode curar terapeuticamente uma pessoa que tem esse perfil. Outra coisa que é importante sobre ele, aonde esse perfil vai gritar quando ele estiver na dor, na pele. Essa pessoa vai ter muito problema de pele, porque vocês entendem que o problema dela é existir e a pele é a nossa capa da invisibilidade. Manchas, melasma, acne, problemas de pele vão fazer com que ela possa se esconder. Então, percebe que isso tem uma utilidade? Se eu tô com a pele horrorosa, eu tenho mais um motivo para não me mostrar. E aí eu me escondo, eu me tampo, eu uso roupas para fechar, eu fico mais escondida ainda. Então, qual é a ferramenta que a gente usa para tratar essa pessoa? Ensinar que ela pode existir e criar os ambientes certos para que isso não seja uma ameaça. Gostaram de entender um pouquinho de perfil assim? Me conta antes de eu ir para o próximo. Então, quando vocês virem o marido de vocês frio, racionais, calculistas, não é mesmo? Esse tipo de pessoa, você vai olhar para ela e vai entender que, no fundo, no fundo, essa pessoa ela tem muita dificuldade de existir, ok? Ah, minha mãe é magrinha assim. Então, imagina essa mãe. Para ela foi difícil existir. É difícil existir. Olha que coisa. A gente não começa a olhar para essa pessoa de uma outra forma. Entende? E se a gente tem esse perfil, a gente começa a usar coisas que são muito legais para esse tipo de pessoa. Não é maravilhoso entender sobre si mesmo? É muito legal, né? Podemos ir para a próxima. Então vamos para o próximo perfil. Deixa eu abrir a fotinho. Tcharam. Próximo perfil é o perfil da mulher emotiva. A mulher que é muito emocional. Aquela que sente muito. Essa mulher, ela tem o corpo redondo, maçã. E antes de eu colocar essa foto, eu vou colocar outra para que vocês vejam. Tudo nessa mulher tem o formato mais arredondado. Ok? Então, o rosto é arredondado, o abdômen é arredondado. Então, essa mulher, ela é toda redondinha, ela faz círculos no corpo, uma bochecha redondinha. Se você olhar aqui nessa foto, essa mulher aqui, ela não é gorda,
Mas percebe que ela é toda arredondada? Ó, o abdômen não é um abdômen marcado com uma cintura, não é um abdômen mais redondinho, o seio mais arredondado, o rosto mais arredondado, a boca, né? As coxas mais roliças, o braço redondinho. Então, a gente vai enxergar a forma redonda nessa mulher em todas as partes do corpo dela. Essa é a mulher mais carente do emagrecimento. É aquela que a gente mais vê nos programas de emagrecimento. Por quê? Justo porque ela se incomoda muito, não é? Na nossa imaginação, ela é a que mais sofre com o formato redondo. E por que que eu gosto tanto dessa foto aqui, gente? Porque aqui eu tenho uma mulher acima do peso, com essas formas arredondadas. Então, olha comigo: bochecha, seios, braços, abdômen. Vocês percebem que eu tenho aqui uma mulher com uma forma arredondada? Mas que ela é linda, né? A Kyla é Kyla alguma coisa, eu sempre esqueço o nome dela inteiro. Ela é linda. E aqui eu tenho uma mulher com o mesmo formato de corpo magra. Olha a bochecha redondinha. Olha os seios bem arredondados. Olha o abdômen redondo. Percebe? Muitas vezes a gente acha que essa mulher aqui acima do peso, quando emagrecer, vai virar Olivia Palito. Ela não vai. Essa mulher aqui, quando emagrecer, ela vai se tornar essa mulher aqui do lado. E se eu não aprender a reconhecer e valorizar o meu corpo como ele se apresenta, eu vou ter uma ideia de corpo que é irreal para minha realidade. Aí você não está buscando perder peso, você está buscando ser uma pessoa que você não é. E a gente vai falar um pouco disso no final dessa aula. Tudo bem? Qual é a principal característica dessa pessoa? Bom, não preciso falar que aqui a gente tem a ferida emocional do abandono. E qual é a maior necessidade da ferida emocional do abandono? Vocês nunca mais vão esquecer disso. Primeiro, essa pessoa precisa de afeto. E a gente usa isso para falar. A comida que abraça, não é? A gente não fala isso? Ai, o mingau, ele abraça a gente. Então, a comida que abraça. Isso traz para a gente a necessidade do toque. E é uma necessidade de sobrevivência. Bebês precisam de colo antes e muito mais do que eles precisam do leite materno. A primeira coisa é o toque. E por isso, a pele de quem tem esse perfil, inclusive quando a gente engorda, é uma pele mais fofa, é uma gordura gostosinha de apeitar, mais macia, que tanto incomoda a gente porque a gente chama ela de flacidez, não é mesmo? Mas por que que o corpo tem essa característica? Porque ele tem a necessidade do toque. Olha que coisa interessante. E a segunda característica, Paulinha? Bom, se você olhar, são pessoas que têm uma bocona. Porque elas gostam e elas precisam falar, gente. Deus dá pra gente aquilo que a gente precisa. Entende? Então elas têm o sorriso aberto. Elas são pessoas que elas se abrem no sorriso quando elas falam com as outras. Elas são receptivas, elas são empáticas, elas são simpáticas. Por quê? Porque elas precisam do outro. É diferente da Olivia Palito, que fica ali de cara fechada e não quer falar com ninguém. Essa pessoa aqui, ela sorri até para sombra. Ela conversa com todo mundo, ela precisa dessa conexão para sobreviver. Logo, o que que acontece com essa pessoa quando ela está na dor? Ela está se sentindo muito sozinha, ela não está conseguindo se expressar, conversar, sorrir, ter pessoas por perto. E por isso o corpo dela vai ganhando tamanho para que ela seja vista, para que ela seja notada, para que ela conecte com o outro.
E aí a gente, desculpa falar assim, talvez eu fosse cancelada se eu tivesse no Instagram, mas todo mundo tende a achar que toda gordinha é simpática, não é mesmo? A gente não tem isso na nossa cabeça? A da gordinha simpática, divertida, legal, aquela que é amigona de todo mundo. Por quê? Porque se você pensar numa pessoa com essas características, o que que ela quer? Ser receptiva. Ela quer ser aquela que faz piadinha no grupo e que todo mundo ri pra ela, nota pra ela. Isso é a busca por afeto. Então, o que eu tenho aqui? Um corpo arredondado, um corpo fofo no formato maçã. Esse corpo, eu posso dizer que esse corpo é forte? O que que vocês acham? Vocês sabem que a minha irmã, já que eu falei muito das minhas irmãs, vou falar das minhas irmãs. A minha irmã, depois de mim, ela tem esse perfil. Ela é bem redondinha. E toda vez que a gente pedia ajuda para ela para carregar alguma coisa, ela falava assim: "Eu sou gordinha, não sou forte". Porque essa pessoa aqui é uma pessoa que ela não tem tanta força e tanta energia assim. Ela não precisa ser forte, ela precisa aparecer. São coisas diferentes, são necessidades emocionais diferentes. Essa é a pessoa que usa roupa colorida. Só que essa é a pessoa que você tá falando com ela, ela senta para falar com você. Ela tá sempre assim, ó. Cisgueira, parece que ela é preguiçosa. Parece que ela é molenga. Mas essa é uma característica da personalidade. Ela não é uma pessoa forte. Ela nem consegue ser. E aí, o que que acontece com essa pessoa aqui? Ela acha que para combater a flacidez, ela tem que fazer musculação. Aí ela sente dor. E aí, sabe o que acontece quando ela sente dor? Ela fica triste e come, ainda que ela não queira. Então, é muito difícil para essa pessoa aqui, ó, fazer esforço, fazer força, até porque ela não gosta, ela gosta de acolhimento. Ela gosta de carinho e cuidado. Ela gosta da galera. É aquela pessoa que está acima do peso, ela faz crossfit pela galera e não pelo treino, porque treinar mesmo, ela não gosta muito não, certo? Vamos para as próximas, então? Bom, então é uma pessoa que é a drama queen. Vocês já ouviram essa expressão? Tudo para ela, meu Deus, é um drama, é aumentado. Sim? Qual é o maior problema dela? Não tem energia. E o problema do abandono é que a pessoa se abandona. Por quê? Ela se abandona não é porque ela está ocupada, não é porque nanana, ela se abandona porque ela está esperando alguém cuidar dela. É muito importante que vocês ouçam isso. Ela não se cuida porque ela usa disso, inclusive, para chamar atenção. Então é aquela pessoa que adoece para chamar atenção, que engorda até adoecer para alguém cuidar dela e pegar no pé dela, porque ela gosta disso. E isso é péssimo emocionalmente, porque essa pessoa, ela, como fala, sufoca a outra de tanto que ela precisa de atenção. Você tá com raiva, meu, vai cuidar da sua vida e ela tá esperando você cuidar da vida dela. Sim? Vamos para os recursos, porque todo mundo desenvolveu. Qual é o recurso dessa pessoa? Primeiro, ela é muito legal. Ela é uma pessoa querida. Ela é naturalmente uma pessoa que se importa muito com as outras, porque ela gostaria que as pessoas se importassem com ela. Então, ela é muito empática, ela é muito simpática, ela é muito aberta, ela gosta muito de conversar, é uma pessoa muito social. E isso por si só é uma habilidade, gente. Que eu posso fazer para tornar o emagrecimento dessa pessoa melhor? Primeiro, não trabalhar com restrição. Jejum e restrição de carboidratos são péssimos. Por quê? Porque ela vai ficar triste, porque vai remeter à escassez. E a escassez leva a gente para tristeza, para uma melancolia. E aí ela vai estar de jejum pensando naquilo que ela vai comer depois.
Então, o sentimento de vazio e de falta gera mais falta. E a gente já tem que entender que o abandono por si só é uma falta muito grande, ok? Como é que a gente combate isso? Essa é a pessoa da refeição gostosa. Comida tem que ter sabor, precisa acolher, precisa ser delícia, precisa ter um chocolate, um queijo, precisa ter um borogodozinho. Paloma é a rainha da receita gostosinha, porque ela é incapaz de fazer dieta só comendo a comida. Precisa ser uma receita gostosa, senão ela não faz. Então, essa é a maior característica. Se você perguntar para mim como funciona a dieta para mim, tem que ser o mais. Gente, eu nem tempero. Eu coloco a cenoura, a alface, o frango e eu como do jeito que tá, sem sal, sem tempero. Não fico misturando as coisas, ai, criando ótimas receitas. Não, não sou eu essa pessoa. Mas a paloma, se ela não tem esse sabor na comida, um tempero, um queijo, um cheiro, um negocinho na air fryer, uma receitinha de banana, uma receitinha de panqueca, uma receitinha de mingau, ela não consegue fazer dieta. E esse é o problema dessas pessoas, que elas vão na nutricionista e precisam comer frango com salada. Aí elas querem morrer, né? Aí é a pessoa que fala, eu prefiro ser feliz e não fazer dieta. Porque a dieta não tem sabor, não tem cor, não tem, né, gostosura, não tem acolhimento. Então, como ajudar essa pessoa a emagrecer? As receitinhas são um sucesso para esse perfil, porque ele precisa de coisas gostosas, ok? Segunda coisa, ter o social abastecido. Já que essa pessoa é uma pessoa social, se eu colocar ela num meio com muita gente e ela se sentir feliz naquele grupo, com certeza isso vai ajudar ela a ter mais disposição, a ter mais energia. Isso carrega a bateria dela. Isso ajuda. O problema não é o controle, tá, Osnilda? Se não tem controle, é porque tá faltando bateria social, tá faltando afeto. Então você vai continuar comendo comida porque você está buscando afeto. Aqui eu estou falando formas de ajudar. Eu não estou dizendo que resolve a sua dor do abandono ter uma receita gostosa. Eu estou dizendo que além de resolver o seu problema social, você precisa de comidas gostosas. São coisas diferentes. Se essa pessoa aqui fizer receita gostosa e comer sozinha, ela vai engordar o dobro porque ela está sozinha e não porque a receita é gostosa. Entende? Então, né? Vamos separar. A comida gostosa é um recurso. Ela explica por que que muita gente não consegue fazer dieta tendo esse perfil. Mas ela não resolve a dor emocional. Recurso é uma vantagem, é uma ferramenta. Ele não resolve a dor emocional. Ok? Então, contexto social. Eu preciso estar no meio de um grupo. Porque senão, eu não funciono. Eu preciso esperar alguém me motivar. Vou dar um exemplo, né, gente? Eu tava Eu tenho 5 perfis, então eu sempre oscilo muito entre eles. E há um tempo atrás, eu estava querendo fazer atividade física sozinha. Então eu contratei um treinador de corrida e eu estava treinando sozinha. Ele me passava a planilha e eu ia treinar sozinha de fone, sem ouvir nada, porque enfim, eu estava com aquele perfil cheio de necessidade emocional. Ultimamente, a última coisa que eu fiz, eu entrei num grupo de corredoras atletas. E eu vi o quanto o social estava me fazendo diferença. Porque ontem eu não ia treinar. Eu abri o grupo, todo mundo tinha ido. Aí eu falei, poxa, ai, também quero ir. Porque se eu não for treinar, eu não vou colocar uma mensagem nesse grupo, eu não vou fazer parte, eu não vou ser vista aqui. Ah, então eu vou treinar, vou colocar uma foto. Então entende que o grupo, ele me ajuda a fazer aquilo que sozinha eu não faria. E isso vale para treino, para grupos de emagrecimento, para grupos de dieta, para grupos de amiga, onde você possa desabafar e se sinta segura para isso. Para amigas, para você ir ao cinema, tomar um café. Então, isso é muito necessário, ok? Só que não confunda um grupo com dependência. Se eu depender de uma pessoa para fazer as coisas, eu tô na dor.
Se eu usar um grupo que todo mundo vai, porque isso me estimula a fazer, eu estou usando isso como recurso. Vocês conseguem entender isso? Fica claro para vocês a dor e o recurso? Eu tô na dor quando eu não faço, porque eu não tenho ninguém que vai comigo. É a dependência do outro. Eu não faço dieta porque o meu marido não faz comigo. Agora, é um recurso quando eu tô no grupo, tá todo mundo fazendo e eu quero fazer também para colocar foto também para existir naquele grupo para ter conexão com essas pessoas. Eu uso isso como recurso. Então, percebe? Exato, é o mesmo fim, mas aqui eu tô na dor da espera e aqui eu tô usando isso para me incentivar. Perceberam? Porque essa é a sacada da virada de chave para emagrecer, gente. É sair da dor da dependência e ir para um grupo que me estimula, se eu tenho esse perfil. Foi exatamente o que aconteceu comigo ontem, certo? O que que essa pessoa pode ter durante o dia? Essa pessoa precisa, escreve se você tem esse perfil. Você precisa de momentos mágicos. O que é um momento mágico? É um banho premium. É aquele roupão que te abraça no final do dia com seu chinelinho de vó. É um cheirinho que você passa na sua sala de trabalho. É aquele mingau que faz seu dia ficar mais feliz. Essa pessoa precisa de momentos mágicos, que é aquilo que ela se dá de presente, um hidratante gostoso, uma vela perfumada. Percebe que quando eu me dou esse momento mágico, eu estou me alimentando, ainda que seja só um roupão bem gostoso, ok? No treino, bom, presta bastante atenção. Aula de local, funcional, crossfit, ou uma musculação em circuito que você fique batendo bastante papo com as pessoas. O que você não pode é entender que se você fica fazendo aquela musculação muito forte, que te deixa dolorida, porque você acha que é isso que vai resolver tua flacidez, você vai ficar muito dolorida e muito dolorida você come mais. Então, eu tenho que treinar força, mas isso não pode me deixar com dor, porque com dor eu como mais. E eu tô falando por experiência própria, eu sou exatamente essa pessoa, ok? Fazer o social antes e depois do treino, ficar ali batendo papo com as pessoas. A pessoa que bate papo depois do treino não vai comer. A pessoa que não bate papo, ela treina e vai para casa comer. É clássico, porque ela precisa do social e não do treino. Literalmente, essa pessoa precisa treinar a língua. E isso vai fazer com que ela coma menos. Pega uma compulsiva emocional dessa aqui e coloca ela na esteira 2 horas, porque ela tem que emagrecer. Ela vai chegar em casa e ela vai comer referente a 2 horas. Certo? Outros recursos: chorar, colocar um filme triste, uma música triste e liberar essa emoção. O que que essa pessoa tem que enfrentar para emagrecer? Ela precisa aprender a trocar aquele momento que ela se sente sozinha, ouve isso, Osnilda, por momentos de solitude, aonde eu aproveito que eu estou me sentindo sozinha e faço algo por mim. Eu dei esses dias essa ideia para Andressa. A Andressa falou assim: Paulinha, meu marido foi viajar e eu me peguei comendo um monte de comida. Eu falei: bom, aproveita que seu marido foi viajar, dorme com máscara de abacate no rosto, põe pepino no olho, passa máscara no cabelo, faz coisas sozinha que você não tem coragem de fazer quando tem alguém junta. Coloca um filme, aquele filme que só a gente assiste, que o marido não assiste e a gente chora horrores. Vai no cinema com uma amiga. Faz coisas que ninguém faria junto com você. Então a gente usa os nossos momentos de solitude para criar momentos mágicos com a gente mesma. Se você entendeu isso, você entendeu tudo para esse perfil. Fez sentido aí para vocês? Posso ir para o próximo? Fez, né?
Muito bem, muito bem. Assisti um filme maravilhoso esses dias que dá pra rir e chorar. A Guineta. Ai, tá na moda esse filme aí agora, né? Tá bem na moda. Vamos pra próxima, gente. Ferida da injustiça vai gerar o perfil da mulher extremamente controladora. Eu vou colocar extremos, tá? Eu vou colocar primeiro esse perfil muito na dor e depois eu vou colocar esse perfil mais porque ele é o mais difícil de enxergar quando ele está saudável. A gente geralmente enxerga quando ele não está saudável, tá? Então eu vou dividir, eu vou colocar várias imagens na tela para eu exemplificar bem esse perfil para vocês. Deixa eu abrir aqui as fotos. É legal ver com foto, né? Porque a gente consegue se identificar, não consegue? Vocês gostam? É a primeira vez que eu dou aula assim, com tanta fotinho. Olha só, braços e costas maiores do que pernas e quadril. É a mulher que, no extremo da dor, ela tá muito grande em cima e muito pequena embaixo. Conseguiram enxergar? Essa é a ferida da injustiça, do controle. Porque essa mulher acredita que ela tem que ser maior para se impor em relação ao outro. É assim que eu controlo o outro, sendo maior. Essa é a criança que queria ser grande para não precisar obedecer os pais. Cacete, hein? É a criança que queria crescer para não mais precisar obedecer. E aí o que que a gente faz? Essa pessoa quer emagrecer, a gente põe um monte de regra para ela obedecer. E aí ela vai fazer dieta e ela vai continuar ficando cada vez maior. Não é mesmo? Aí aqui eu tenho outras referências desse corpo, tá? Então, um pouco mais acima do peso, com o ombro um pouquinho maior do que o quadril, não muita coisa. Aqui eu tenho essa mulher quando ela emagrece, ela fica com ombros maiores do que o quadril, ok? E aqui eu tenho uma outra versão dessa mulher um pouco mais magra. Tá? Porque a gente, né, a gente não tem referência de como é que o nosso corpo vai ficar quando a gente emagrece. Então, lá eu tenho o extremo do sobrepeso, aí aqui eu tenho um segundo momento, onde já perdi bastante peso, e aqui é onde eu perdi mais peso, ok? Um corpo onde eu enxergo um triângulo, literalmente, tá? E um triângulo, gente, inclusive no bumbum, que faz assim, meio que para dentro mesmo. Porque é um corpo bem triangular por inteiro. Conseguiram enxergar esse perfil? Conseguiram ter uma visão dele? Legal. Exato, dá para você enxergar o seu corpo magro no perfil. Então lembra que quando a gente deixa, né, quando a gente consegue enxergar, bom, como é que o meu corpo emagrece? Eu não crio expectativas fora da minha realidade, certo? Então, a gente consegue ter um olhar diferente sobre o nosso próprio corpo. A gente aprende a se reconhecer dentro desse próprio corpo, tá? Então, bom, uma pessoa controladora, ela quer ser superior, maior, mandar, ter razão, quer mudar o mundo. Eu não concordo com o governo, eu não concordo com a escola, eu não concordo com o Estado, com o sistema, com o lugar que eu trabalho, com a empresa, com o meu chefe, com o meu marido. Eu quero sempre ser maior do que o outro. O que acontece com essa pessoa na dor? Ela tem explosões de raiva. Explosões de eu não queria que a vida fosse assim. Ela faz birra e ela precisa provar algo para as pessoas. Provar que ela é boa, provar que ela tá certa, provar que ela consegue, provar que ela é maior, ok? É a pessoa palestrinha. É um inferno ter uma pessoa dessa do lado. Porque ela fica catequizando, dando aula para os outros do quanto ela é melhor e sabe mais daquilo, que ela tem razão e ninguém tem. A gente faz muito isso com o marido, gente. Marido ativa em nós essa ferida aí, vamos combinar, né? Quando a gente fala do governo, quando a gente discute política, quando a gente quer brigar por causa de time de futebol, não é mesmo?
É isso. Quando a gente acha que o filho, que é menor que a gente, manda na gente. E a gente quer brigar de tamanho com o filho. Foi quando a gente quer brigar com o algoritmo do Instagram. Olha que coisa absurda. Você quer brigar com algo que você não consegue controlar, mas ainda assim você tenta. E por isso você fica enorme. Certo? Por isso as costas largas, Julie, isso mesmo. Lembrando que essa criança desenvolveu essa característica porque ela tinha que se impor. Então, gente, se vocês pegam foto minha quando criança, eu sou bem pequena, né? Eu tirava foto de criança assim, ó, com o braço assim, ó, colocando o peito assim, ó, pra frente. Eu tô assim em todas as minhas fotos de criança. Perna aberta, mão na cintura e a cabeça assim, ó. Porque eu tô querendo ser maior, né? Ganhar tamanho. Entende? E é claro, eu tinha um bracinho bem gordinho assim nessa época, porque eu queria tamanho, eu queria me impor, eu queria proporção. Entende? E aí a gente precisa ir melhorando isso para abrir mão de ser tão grande. Quer dizer que a gente vai sumir, que a gente vai ficar mirradinha aqui em cima? Não vai. Olha para as fotos. Mas quer dizer que a gente pode melhorar muito essa característica, ok? Bora lá. Quais são os recursos que eu uso para essa pessoa? Você com a sua vida, eu com os meus resultados. Eu não tento controlar você. Eu não tento mudar você. Eu não tento que você faça aquilo que eu acho que você deve fazer do jeito que eu quero que você faça. É muito difícil. Eu não sabia desse ditado, já adorei, Vani, porque ele faz todo sentido. Entende? Então, quando eu quero que o meu marido levante a bunda daquela cadeira e vá trabalhar, eu não tenho nada a ver com a vida dele, ele que precisa querer ir. Eu quero que o meu marido seja mais saudável. Vai ficar enorme, vai brigar a vida inteira com o marido e vai ficar cada vez mais gorda e ele não vai ficar saudável. Eu quero que o governo vai continuar lá e você vai ficar cada vez maior. Entende? Então, toda vez que você tentar controlar o outro, o mundo, você vai cair nesse lugar. Então, o que que essa pessoa precisa ter? Ela precisa aprender a ter escolhas, autonomia. Eu preciso abrir mão do outro e escolher cuidar da minha vida, só da minha vida mesmo. Que já é muito difícil. E geralmente eu perco tanto tempo cuidando da vida do outro que eu não faço nada na minha vida. Aí a minha vida fica uma bosta e eu viro uma pessoa amargurada. E pessoas amarguradas desenvolvem o quê? Diabetes. Aliás, essa é uma coisa, deixa eu voltar lá, né? Compulsivas emocionais, quando não choram, não têm amizades, não se expressam, não fazem receitas gostosas, sabe o que acontece com elas? Problema na tireoide e retenção de líquido. Eu retenho de líquido o tanto que eu não falo, tá? Eu esqueci de terminar sobre isso naquele perfil. E o que que acontece com esse perfil na dor? Quando eu quero mandar em todo mundo, eu vivo estressada, amargurada, reclamona, diabetes, cortisol altíssimo. Diabetes é a doença do doce, porque a vida ficou amarga. Não esqueçam disso. E isso é muito conveniente a esse perfil aqui, tá? Então, bora lá. Eu preciso ter escolha, eu preciso de menos regras. Por exemplo, não gosto de treinar braço, então eu vou escolher os exercícios que eu gosto para fazer. É uma pessoa que ela precisa entender o motivo pelo qual ela está fazendo aquilo. Se ela não entender o motivo, aquilo vai virar uma regra, vai parecer que alguém está mandando. E quando ela entra na regra, ela quer ser maior do que a regra, e aí ela não vai fazer. Então, essa pessoa, ela precisa negociar. Ela precisa de um jeitinho de fazer o que ela precisa fazer, mas colocar o seu jeitinho dentro daquilo que ela está fazendo. Porque quando ela se sentir obrigada, ela tende a sabotar aquilo. Porque ela cresceu justamente para não ter que obedecer regras. Então, a melhor forma de lidar com essa pessoa é mostrando para ela por que que ela está fazendo aquilo. E tentar
Não fazer uma dieta tão cheia de regras, muitas obrigações, entende? Porque senão ela vai se sentir presa e presa ela entra na dor, ok? Bom, quais são coisas que vão ajudar muito? Eu entender aquilo que eu posso controlar e abrir mão daquilo que eu não posso controlar. Bom, eu tenho que treinar, ninguém tem opção. Treinar é necessário. Então eu posso treinar o que eu gosto? Pode, então tá bom. Percebe a diferença? Essa Então é assim, comer bem é importante, tá bom. Mas me explica o que que eu tenho que comer e eu vou ver o quanto que eu quero disso. Eu que escolho, não você que manda em mim. Então essa é a pessoa, pode treinar onde quiser, quando quiser. Eu preciso ganhar alguma coisa com isso. Se eu não tô ganhando nada com isso, eu não vou fazer. Tipo assim, eu só vou comer beterraba se ela acabar com a minha celulite. Se eu não souber que ela acaba com a minha celulite, eu não vou comer. Porque eu não gosto e eu como o que eu quiser. Chocolate é muito mais gostoso que beterraba. Então, ou você me dá um motivo muito bom que me convença a comer beterraba, ou eu não vou comer. Não adianta pôr beterraba no meu cardápio e me obrigar a comer sem me explicar por quê. Entenderam a sacada desse perfil? Então, evitar se sentir presa no treino ou na dieta. É necessário ter autonomia nas próprias escolhas. Negociar sempre. Quando você sentir que tem uma regra te prendendo muito, é tentar negociar com aquilo. Não controlar a vida do outro. Emagrece. Vocês não estão acreditando em mim, mas emagrece. Usar o controle como recurso. Eu não controlo o clima, mas eu controlo quantas vezes eu quero treinar essa semana. Então, meu marido tem esse perfil muito controlador. Ele pesa toda sexta-feira, porque é o dia mais magro da semana. Então, ele não quer mudar a balança, mas ele precisa saber o quanto ele está exagerando ou está dando certo aquilo que ele está fazendo. Ele precisa sentir que está sob controle. Se só o nutricionista pesar ele, ele se sente totalmente às cegas. E aí ele tende a quebrar o combinado da dieta. Então, eu paro de controlar a vida dos outros e passo a pensar: o que que eu posso controlar ao meu favor? Então, eu não vou controlar que eu vou na casa da minha sogra e vai ter um monte de coisa para comer, mas eu posso controlar o que eu quero comer de doce e de repente eu levar. Então, a ferramenta do controle, ela é um recurso quando usado em benefício próprio e não para a vida do outro. Vocês conseguiram entender isso? Faz sentido isso para vocês? Vou esperar vocês falarem comigo no chat, senão vocês já sabem, né? Se ninguém fala comigo, eu tô aqui, ó, na ferida do abandono hoje, hein? Ótimo. Então tá bom. Então vou partir para a próxima. Todo mundo conseguiu ver bem esse perfil? Conseguiram enxergar o corpinho dele? Conseguiram? Muito bem. Agora, diz para uma italiana polenteira que ela vai ter que parar de mandar no marido. Ai, difícil, hein, gente? Não é? Esse é o alto risco, Lilian. É. Alto risco é a mulher controladora. Certo? Posso ir para o próximo? Ferida da humilhação? Um corpo quadradinho? Então, eu também tenho várias fotos, tá? Para mostrar desta ferida. Deixa eu compartilhar. Vocês vão dar risada, tá? Mas eu quero que a hora que eu coloque essa pessoa na tela, vocês automaticamente pensem se vocês conhecem alguém que vive assim. Ombro tenso, cara de brava o tempo inteiro. Você pediria um favor para essa mulher aqui? Certeza que não, né?
Porque se você for pedir alguma coisa pra ela, o que que ela vai fazer? Ela vai te dar um sermão. Ah, então é que essa fotinho, ela é bem pequena mesmo, Tere. Não tem outro jeito, tá? Essa aqui não vai ter foto grande mesmo. É que foi a foto que eu achei mais característica desse perfil, mas vocês estão conseguindo enxergar ou tá muito ruim? Então, eu só queria que vocês tivessem essa dimensão. Eu vou tentar aumentar ela na tela. Ficou Olha lá. bem melhor. Olha só, o pescoço dessa mulher é quadrada. A testa dessa mulher é quadrada. O ombro dessa mulher é quadrada. Ela tem cara de brava all the time. O tempo inteiro. Ela tá aqui, ó, com a cara do Hulk. A gente tem até medo de dar bom dia. É aquela mãe, né, que já acorda sobrecarregada. E aí é assim que ela vai acordar os filhos. E se os filhos vão dar bom dia por quê? Né? Bom dia por quê? Bom dia pra você. Entende? Essa é a mulher da ferida da humilhação. É a mulher que a gente chama de mulher sobrecarregada. E fica claro na expressão dessa mulher que ela tá sobrecarregada. Não é mesmo? Minha mãe era assim. É mais ou menos isso mesmo. Minha mãe era assim. Então, a gente tem como a pessoa pública, né? Mais característica desse perfil é essa aqui, ó. Dilma, olha, é toda quadradinha, bonitinha, ó. Ela é toda quadradinha. Elegante, mas toda quadradinha. Jesus, Jesus. É, a pessoa tem cara de mal-humorada mesmo, né? Você vê, essa pessoa tá sempre com cara de brava, tá sempre tensa. E esse é o negócio. Então, perceba, essa mulher, ela tem cara. Até o cabelo é quadrado. Lembra que eu falei? A testa é quadrada, o cabelo é quadrado. Então, eu vou trazer outras características desse perfil. Ó, vou aumentar, tá? Já sei que vocês reclamam que a foto tá pequenininha. Olha só. Geralmente, essa mulher, ela tem essa curvatura aqui nas costas. Ela tem aquele calombo aqui em cima das costas. Justo por quê? Porque perceba que essa é a postura de uma pessoa que está carregando o mundo nas costas. De que a vida dela está muito pesada. Outra característica dessa mulher, ó, perna forte, tá vendo? Osso largo, ela é uma mulher forte e o bumbum pra dentro. Essa mulher não tem bumbum. Olha o homem então, ó. Não tem. E essa é a explicação da ferida da humilhação, inclusive na fase que a criança tá no desfraude. Por que que essa criança ficou sem bumbum? Porque ela aprendeu a segurar o xixi e o cocô, então ela tá aqui, ó, tensa o tempo inteiro. Por isso essa mulher tem muita dor nas costas, na lombar, no trapézio, certo? Literalmente, ela está carregando peso e tensão o tempo inteiro. Então, além de um corpo, né, gente, que não tem cintura, tá? Então, esse é o corpo da mulher que não tem cintura. Então, se eu for pegar uma fotinho, deixa eu achar aqui a fotinha que eu tô mais. Nossa, tô tipo isso ultimamente. Então, é muito legal até para a gente começar a se perguntar, não é? Como é que eu tô me comportando? Como é que eu tô me comportando? E aí a gente vai começar a ver a nossa postura. Gente, por que um corpo quadrado? Porque se você pensar, a estrutura do corpo quadrado é aquela estrutura da mulher que aguenta mais coisas. Ela aguenta mais sobrecarga. Por quê? Justo porque o corpo dela é forte, é rígido, é duro. Por isso, a maior diferença dessa mulher para compulsiva emocional, e é muito importante que vocês entendam isso, é que a gordura dessa mulher é uma gordura dura. Então, é aquela barriga que parece barriga de chope, sabe? Barriga de pão, é uma gordura rígida. Você pega e a gordura não amassa. Essa mulher aqui, quando ela vai fazer avaliação física, por exemplo, é super difícil fazer avaliação física com as pregas.
nessa mulher, porque a gente não consegue pegar a gordura dela. O corpo dela é duro mesmo, é firme. A mão não entra naquela gordura. Tem uma base quadrada, exatamente. A base do corpo dela é uma base mais quadrada, ok? Então, qual é a maior característica que a gente pode pegar dessa mulher quando a gente vai comparar ela com os outros perfis? Então, primeiro, ela não tem cintura. Segundo, ela tem um corpo muito rígido. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho uma mulher magra, mas olha a cintura dela. Não tem, tá vendo? Parece aqui, ó, se eu olhar só a barriga dela, parece que ela é gorda. Mas na verdade ela não é acinturada, ó. Ela tem quadril, cintura e peito. Da mesma largura. Olha como ela faz um quadradão aqui, ó. Conseguiram enxergar? E aí, um corpo duro, rígido, ossos largos e fortes. Ok? Essa é a gordinha forte. Diferente da minha irmã, lembra? Essa é a gordinha forte. E qual é a maior característica dessa pessoa, né? Então, olha lá. Ela se enche de tarefas. Por isso ela vive sobrecarregada. Por isso ela vive mal-humorada. É uma pessoa que realmente dá muito peso para as coisas. Ela leva a vida muito a sério. Ela é literalmente pesada. Tudo é um problema, tudo ela vê problema, tudo pode dar errado, porque o medo dela é das coisas darem errado. E essa mulher, ao contrário da compulsiva emocional, essa mulher não gosta de falar, ela gosta de pessoas. Ela é muito proativa, ela ajuda todo mundo, mas ela não gosta de falar, ela não gosta de ser vista. Sabe vocês quando não falam no grupo? Ai, eu adoro o grupo, pode me deixar lá. Eu só não falo nele. Sobrecarregada. Entende? Por quê? Porque eu gosto do grupo, mas eu não ligo por conectar. Eu só quero o grupo para eu ler. É só para mim. Não quero o grupo para os outros. Certo? Por isso essa mulher está sempre exausta, porque ela não para, porque ela carrega tudo, porque ela faz tudo para todo mundo, não é? E quando ela não está satisfeita em fazer tudo para todo mundo e chega em casa cansada, se sobra um tempo, ela vai arranjar um problema de alguém para ela resolver. Ah, eu fiz não sei o que lá para você. Por quê? Ah, porque eu não tinha nada para fazer. Aí eu fiz a sua tarefa. É exatamente assim que ela age. Então, bora lá. Bom, quais são recursos que vão ajudar essa mulher a soltar o peso? Então, primeiro, vocês concordam comigo que essa mulher ela já faz força demais? Ela passa o dia inteiro tensa, carregando as coisas? Vocês concordam comigo nisso? Que a gente tem que estar falando a mesma língua, vocês têm que conseguir entender. Se eu passo o dia inteiro tensa, fazendo força, carregando peso, resolvendo a vida dos outros, eu sei que essa mulher, ela adora carregar peso na academia. Eu sei, porque ela é forte, não é? A força é uma característica dessa mulher. Ela adora fazer força. Ela vai lá e coloca 200 quilos no leg press porque ela dá conta, porque ela é forte. Só que ela precisa de leveza na vida e no treino. Essa mulher, ela precisa alongar, ela precisa soltar os músculos, ela precisa de atividades que façam exatamente o contrário daquilo que ela já faz a vida inteira. Por isso, é um pecado colocar uma barra nas costas dessa mulher. Ela vai colocar a barra nas costas, ela vai sentir ainda mais dor nas costas. Ela já tem a perna grossa e pesada. Isso vai deixar a perna dela mais grossa e mais pesada e não vai ajudar. Porque para essa mulher, o que faz ela desenvolver glúteo e emagrecer não é fazer força, é fazer mobilidade. É trabalhar com menos peso, com mais elástico, mais com peso do corpo, mais com alongamentos, com exercícios de mobilidade, para que ela se sinta melhor dentro de uma vida que ela já faz força demais. Essa é a mulher que, por ser muito forte, ela se dá bem com jejum. Ela naturalmente já come muito pouco. Então, olha, faz essa conta na cabeça de vocês como tá tudo errado. Ela come pouco e ela faz muita força, inclusive no treino. Esse corpo vai abrir mão dessa gordura?
Ela come pouco e ela faz muita força o dia inteiro, ela não pode perder peso. Porque ela dá conta de um monte de coisa e ela já come pouco. Segura essa gordura dessa mulher aí, porque senão ela vai ficar doente. E doente, o mundo dela cai. Ninguém vai resolver tudo que ela faz. Então ela não pode emagrecer. Por quê? Porque ela mesma se obriga a fazer um monte de coisa. Então, quando que isso vai começar a mudar? Quando essa mulher entender que ela precisa de leveza. Quando ela entender que ela precisa soltar peso e treinar outras coisas. Treinar para ser leve, entende? Que ela pode continuar comendo pouco. O jejum é super legal para quem tem esse perfil. É o único perfil que não surta fazendo jejum. Só que ela tem que entender que fazer jejum e continuar fazendo muita força vai fazer ela agarrar mais ainda esse peso e não soltar, ok? É muito legal. Essa é a mulher que, quando ela se sente ajudando o outro, ela se dedica mais. Então, quer fazer uma mulher dessa? Fazer dieta ou treinar é só colocar a responsabilidade de alguém com ela. Ó, você vai liderar o nosso grupo de amigas para treinar. É você que vai chamar todo mundo para o treino. Quando ela percebe que ela está fazendo isso pelos outros, ela se responsabiliza, porque esse é o maior recurso dessa pessoa. Ela gosta do peso da responsabilidade. Então dá para ela, porque ela vai fazer disso um recurso, entende? Ela não precisa treinar todo dia. Por quê? Porque ela já está atarefada demais. Quando o treino é uma obrigação, ele engorda, não emagrece. Então esse treino ele tem que ser leve, um lazer. Às vezes ela não treina a semana inteira, mas ela faz 2 horas de aula de dança no sábado. Para essa mulher, isso é o suficiente. Percebe? O que que são recursos para fazer ela emagrecer ainda mais? Então, a responsabilidade do grupo. Então, dá para ela tarefas. Então, ela entender que ela fazer dieta, ela vai ajudar o marido. Ela entender que ela vai fazendo dieta, ela vai ajudar a amiga. Ela gosta disso. Essa é a mulher que precisa ter rotina e organização, porque senão ela se perde, ela fica insegura. Então ela precisa. Qual é a melhor dieta para essa mulher? Aquela que é igual, aquela que ela faz 8 marmitas no final de semana e ela come sempre aquela marmita bonitinha, organizadinha, sempre no mesmo horário. Lembra que eu falei que quem está cansada demais não tem tempo de pensar para fazer dieta? Então, quanto mais igual e mais pronto, melhor para ajudar essa pessoa a emagrecer. Essa é a pessoa que ela vai comer ovo de manhã, arroz e feijão na hora do almoço e, sei lá, uma sopa no jantar. E ela vai fazer isso a semana inteira. Você vai ver essa mulher magra, magra. Por quê? Porque ela não precisa pensar. Ela vai lá e faz. Ela faz jejum de manhã, come arroz com feijão e proteína no almoço e omelete no jantar. Magra. Porque ela não precisou pensar, não foi mais uma tarefa, não foi mais um esforço para ela. Ela simplesmente se organizou. Ela pegou coisas que não dão trabalho para ela. Por isso, para ela é tão importante a rotina. Treinar no mesmo dia, a mesma aula, de preferência com a mesma roupa, para ela nem precisar pensar. E colocar o autocuidado como tarefa. Então, eu posso fazer pelo outro. Eu nunca vou deixar de fazer pelo outro. Mas eu preciso parar de deixar de fazer por mim para fazer pelo outro. Certo? Então, a gente tem que pensar que nada para essa mulher pode ser mais uma tarefa. Se a dieta foi mais um problema que ela tem que resolver, ela vai engordar. Se o treino foi mais uma coisa que ela tiver que dar conta, ela vai engordar. Então, pensa assim: força essa mulher já tem. Agora ela precisa de leveza. Ela precisa que as coisas sejam fáceis para dar certo. Essa é a mulher que a gente precisa tirar do sacrifício para as coisas acontecerem, ok? Bom, se a gente teve lá, né, na ferida da injustiça, a diabetes, a amargura, o que que a gente tem aqui como característica? Tensão, dor no corpo e intestino travado. Essa mulher ela tem muito problema de pressão alta e intestino travado.
ok? E muitas dores, né? Já que ela vive tensa. Então, muita dor no pescoço, muita dor na lombar, muita dor corporal. Sim? Ficou claro para vocês? Posso passar para a última? E aí eu juro que eu acabo essa aula. Posso? Bora lá, então. É, isso é verdade, Michele. Quando a gente tem esse perfil, justo porque a gente foi assim a vida inteira, as pessoas adoram dar mais trabalho pra gente, porque a gente é ótima em dar conta. Não é? A gente é ótima em dar conta. É o que a gente mais sabe fazer da vida. É dar conta dos outros. Então é claro que as pessoas vão se acostumar com isso. Foi a gente que criou isso. Por isso não cabe ao outro te dizer algo diferente. Cabe a você tomar escolhas diferentes. Faz sentido aí? Muito bem, vamos para o último perfil, aquele que acumula gordura aonde, gente? Na perna e no quadril. Então, esse é aqui, ó, esse aqui tá do ladinho, é o perfil estético. Eu trouxe ele para vocês verem a diferença entre uma mulher com corpo violão e uma mulher com corpo redondo. A de verde tem o corpo redondo, maçã. A de laranja aqui do outro canto tem o perfil da mulher que eu vou falar agora, que é a estética, que é a mulher perfeccionista, que é a mulher que tem cintura, ainda que ela esteja acima do peso. Vocês conseguem ver a diferença? Essa aqui tá bem acima do peso. Agora, olha o tamanho da cintura dessa mulher. Agora, olha o acúmulo de gordura do quadril, do umbigo para baixo. Conseguiram perceber a diferença? Lembra que eu falei do arredondado dos seios? Olha como o seio dela não tem a característica redonda aqui em cima, ó. Conseguiram perceber bastante a diferença? Sim? Por isso que é legal trazer, né? Então, essa é a mulher que tem o perfil estético. Ela acumula gordura da cintura para baixo. Eu tenho uma outra foto. Aí depois eu vou colocar para vocês. Então, vamos lá, gente, vamos lá. Então, é a mulher que o maior defeito dela é ser perfeccionista. Ela precisa se sentir boa em tudo. Boa o suficiente. Sim, ela tem o perfil ampulheta, pernas e quadril volumosos. É a mulher que a primeira coisa que ela percebe quando ela volta a engordar é que a calça tá difícil de subir ou que a calça não fecha. Essa é a mulher da calça. Porque é o primeiro jeito que ela vai entender que ela está ganhando peso. Geralmente, essa mulher se engana bem. Por quê? Porque ela demora para ver o peso subir daqui para cima. Então, ela vai se vendo no espelho, ela vai tirando foto só daqui, ela não se olha da cintura para baixo. Então, ela vai disfarçando, ela vai fingindo que ela não está engordando. Mas isso acaba acontecendo. Característica dessa mulher, ela é multitarefas. Essa é a mulher imediatista, perfeccionista. É a mulher que faz mil coisas ao mesmo tempo. E é exatamente por isso que ela se perde. Porque ela tenta fazer tudo junto: dieta, treino, meditação, jejum, nananã, tomar o suplemento e fazer a consulta com não sei o que lá. Ela vai em três nutricionistas diferentes, porque ela quer saber se um é melhor do que o outro. Ela pega a dieta que todas as amigas estão fazendo para comparar com a dieta dela. É só alguém falar que tá tomando um negócio que ela não tá, que ela vai lá e compra também. Então, essa mulher, ela peca pelo excesso, excesso de imediatismo. Então, qualquer suplemento a mais eu já quero, qualquer coisa que alguém fala que é bom para emagrecer, eu vou lá e faço. Qualquer dieta nova que alguém fale, eu já quero trocar a minha por a dela. Então, ela não dá tempo para as coisas acontecerem. E aí, o que que acontece? Aonde ela cai? Ela se compara demais. E por isso ela não dá tempo das coisas acontecerem com ela. Porque justo ela perde foco. É a mulher que está olhando para a grama do vizinho e não vê a flor que está nascendo no jardim dela. E aí ela mata a flor se comparando com a grama do outro.
desatenta e sempre insatisfeita. Então é a mulher que fica pulando de galho em galho, tentando dar conta de tudo e fazer tudo junto ao mesmo tempo, de uma vez. Por isso que ela se esquece, por isso que ela não presta atenção em nada, por isso que ela esquece onde ela guardou a chave, por isso que parece que ela tem TDAH. É porque a cabeça dela naturalmente aprendeu a não confiar nos outros, ferida da traição. Então ela quer que tudo esteja dentro da cabeça dela ao mesmo tempo. Então é a mulher que está no trabalho, prestando atenção na mensagem que o filho está mandando, ouvindo o que o marido está falando lá do outro lado, prestando atenção na panela de pressão. É claro que alguma coisa vai dar errado e que ela vai surtar. E aí, porque ela tá segurando tudo isso ao mesmo tempo, imagina uma mulher na sala, varrendo a sala, carregando o filho no colo, prestando atenção na bagunça do cachorro, gritando com o marido, controlando o filho, com a panela no fogo, com a câmera, não sei o que lá. Ela tá com tudo acontecendo. O que que vai acontecer? O chuchu vai queimar. E aí, sabe o que ela vai falar? Meu Deus, o meu chuchu queimou. Eu sou um fracasso, eu não sou bom o suficiente, eu não consigo fazer nada direito. Meu Deus do céu, como eu sou ruim. Eu não sou digna de tudo que eu tenho, porque eu não mereço, porque eu não consigo não queimar o chuchu e dar conta de fazer as outras 50 mil coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Só o chuchu que queimou. O resto ela fez, mas ela não olha para tudo que ela fez. Ela olha para o chuchu que queimou. Ah, eu tenho uma câmera dentro da casa de vocês. Entende? Então essa mulher, ela se nivela pelo que ela não faz e não por aquilo que ela faz. E aqui está o grande segredo. Essa mulher precisa aprender a reconhecer as próprias conquistas. Porque eu não vou conseguir fazer essa mulher fazer uma coisa só. Não é assim que ela funciona. Ela Acho que a funciona. Paulinha caiu. Voltou, voltou. Eu caí. Olha, eu tô aqui falando que nem uma matraca. Desculpa aí, gente. Travou. Ah, eu não vou conseguir fazer essa mulher dar conta de uma coisa ao mesmo tempo. E aqui está o maior erro das pessoas. É querer dizer para você, para de querer fazer, tipo, muitas coisas, tenta fazer uma coisa só. Não vai dar. Não é assim que essa mulher não, que essa mulher funciona, você entende? Ela funciona na multitarefa. E não adianta você falar para ela que ela tem que se concentrar e fazer uma coisa só. Ela não vai conseguir, ela ainda vai ficar nervosa. Você vai aumentar a sensação dessa mulher de incapacidade. Então, o que que a gente precisa ensinar para ela? Que ela pode fazer as coisas ao mesmo tempo e que ela precisa reconhecer quando ela fizer uma pequena coisa. Tá tudo bem, ela só precisa fechar aquele ciclo. Então, essa é a mulher que nunca vai conseguir treinar uma coisa só. Ela vai gostar de treinar muitas. Ela vai fazer aula do barriga zero, ela vai gostar de correr, ela vai gostar de fazer crossfit, ela vai gostar de fazer musculação. E cada hora ela vai querer fazer uma coisa diferente. E não adianta você falar pra ela, ah, mas você tem que fazer só crossfit 8 meses. Matou essa mulher. Ela não vai conseguir. E aí, quando ela não tiver vontade de ir, porque ela precisa dessa dinâmica, ela vai achar que ela é ruim. E na verdade, ela não é ruim. Ela só precisa de variedade. Então, adivinha, se isso vale para o treino, isso vale para a dieta. Essa mulher é a mulher que você vai falar assim, ó. Ô, Hanna, você vai comer banana e ovo no café da manhã. Segunda-feira ela vai comer ovo mexido e banana com canela. Terça-feira ela vai comer panqueca de banana. Quarta-feira ela vai comer mingau com ovo e com banana junto. Na quarta-feira ela vai fazer um bolo de ovo com a banana. E na quinta-feira ela vai picar a banana em rodela, esquentar no micro-ondas e comer com ovo cozido. Ela precisa variar, porque se ela tiver que comer banana e ovo todo dia igual, do mesmo jeito, ela não vai conseguir. E aí ela vai achar que ela não é boa. E qual é o maior problema? É ela se comparar com a mulher do perfil pesado, que gosta de fazer tudo igual, certinho, todo dia do. Voltei, gente. Alimentação. E aí, simplesmente, eu não preciso comer o chuchu todo dia. Pode comer variedade de saladas, né? Então, por isso que é bom ter vários temperos diferentes, né? Então, também ajuda bastante a trazer essa disciplina para a mulher estética. Ela voltou.
É isso, gente. Voltei, caiu minha energia aqui, ó. Mas é exatamente isso. Então, é por isso que esse perfil não gosta de rotina. É exatamente por isso, Vani. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar isso? Então, desafios pequenos. 3 dias, uma semana, 10 dias, não muito mais do que isso, tá? Tudo dura para esse perfil de 10 a 15 dias. Se ela não mudar nada nesse período, ela vai começar a desanimar e a perder o foco. Quanto menor o tempo, maior o foco. Ok? Por isso que aquelas estratégias de um dia do ovo, 3 dias não sei o que lá, costumam dar muito certo para quem tem esse perfil, tá? Essa semana, eu gosto muito de fazer isso comigo. Essa semana eu vou fazer só cardio. Essa semana eu vou fazer só força. Então, eu vou fazendo detox. Então, essa é a minha semana detox de força. Eu vou treinar só cardio. Essa semana eu vou fazer um detox de cardio. Eu vou treinar só força. E isso vai me estimulando a fazer algumas coisas que me levam para frente, tá? Gatilho positivo. Sabe quando o povo fala assim, ó? Ai, creme que passa na barriga não emagrece. Ai, chá, não sei o que lá, desinchar não emagrece. Ai, não sei o que lá. Gente, esse perfil emagrece porque ela gosta de gatilho positivo. Eu preciso de algo para justificar o meu resultado. Se eu passar o creme que arde, e deixa minha barriga vermelha, eu vou treinar melhor, porque eu coloquei um gatilho que potencializa a minha vontade de treinar. Se eu colocar uma meia nova, o meu treino vai ser melhor. Se eu comprar um look novo, meu treino vai ser melhor. Então, gatilhos positivos e recompensas fazem com que essa mulher se dedique mais. Então, eu quero voltar a treinar e tô preguiçosa? Compra uma roupa. Compra alguma coisa que vai te fazer treinar. Você vai, minha filha, não vai ter jeito. Eu vou correr agora no frio. Eu comprei um negócio de colocar por baixo, um colete de colocar por cima, eu comprei um monte de coisa. Usarei? Talvez não, mas vai me fazer ir treinar. Então, a gente precisa de gatilho. Eu queria dizer que não. Então, tudo que as pessoas falam pra você, mas termogênico não funciona, pra você funciona. Mas creme não funciona, pra você funciona. Passar óleo essencial de menta na barriga não funciona, pra você funciona. Porque a gente precisa de gatilhos. Porque eu fiz aquilo, eu vou me dedicar mais. E porque eu me dediquei mais, é claro que vai dar resultado. Certo? Por isso que uma aula nova, um gatilho novo, uma dieta nova potencializam o meu resultado. Vocês precisam entender que para essa mulher, tudo que é fácil é ruim. Dieta fácil, não faz. Dieta flexível, não faz. Treino que não faz vomitar no final, não faz. Essa mulher, ela gosta de se sentir desafiada. Ela tem que vencer a vontade de comer doce. Ela tem que vencer o tempo da corrida. Ela precisa usar os dados da bicicleta da Velocity para ver que ela fez uma aula melhor do que a outra. Entende que não precisa ser nada grandioso, que eu posso me desafiar em cada treino, em cada semana, em cada dia. Eu acordei e hoje o meu desafio é não, sei lá, comer banana. Então, a gente troca. A Bia tem muito esse perfil e a gente usa muito isso com ela na dieta. A dieta da Bia é assim, ó, um dia não come glúten, um dia não come carboidrato, um dia não come, porque todo dia ela tem o desafio de levar aquilo a sério. E aquilo acaba funcionando como um incentivo. Entende? Então, essa pessoa, ela precisa entender que todo dia ela melhora alguma coisa. E isso ajuda. Dietas muito fáceis. Sabe aquela nutricionista que monta uma dieta flexível, equilibrada, com chocolatinho todo dia? Você não vai fazer. Você não gosta. Se não te desafia, não faz você mudar. Esse é o ponto aqui. Então, então o que que dá muito certo para quem tem esse perfil? Esporte, então, corrida, beach tênis, ah, coisas que tenham metas e que tenham uma provinha de corrida e que tenha algo que te estimule a ser melhor. Então, essa pessoa, ela precisa disso. Geralmente, esporte dá muito certo para quem tem esse perfil. E quando enjoa do marido? Minha filha, esse marido, ele precisa virar no avesso. Cada dia ele tem que fazer uma coisa diferente para não falar coisas que a gente não pode falar nesse horário. Ele precisa se virar nos 30, ele precisa de, né, variar aí as coisas, senão a gente vai querer trocar ele.
Inclusive, essa mulher, ela precisa entender que o marido, às vezes, não é que nem ela, né? Porque senão a gente vai querer trocar de marido o tempo inteiro mesmo. Então, vaidade, essa mulher é muito vaidosa. Então, por isso que cuidar da beleza, cuidar do cabelo, ficar mais bonita ajuda muito essa mulher. Até porque a questão dessa mulher, olha só, ela é muito competitiva. E toda vez que a gente está muito competitiva, a gente fica muito masculina. Qual é o jeito de equilibrar isso? Ficar mais feminina. E aí cuidar mais da minha vaidade. Então, toda vez que eu tiver muito competitiva, eu tô indo para agressividade. Eu quero ganhar mais que o meu marido, eu quero fazer as coisas melhor do que ele, eu quero ver quem que resolve mais as coisas na casa, eu quero ver quem ganha mais dinheiro, eu quero ver quem faz as coisas mais certas. A gente tem uma competitividade natural. E aqui, tanto eu quanto meu marido, a gente tem forte esse perfil. A gente compete o tempo inteiro. Quem tá fazendo a dieta mais certo, quem treinou. Quando foi? Segunda-feira eu fui treinar, ele não treinou. Sexta-feira eu fui treinar de manhã, choveu, ele não foi pedalar. Ele passou o dia inteiro emburrado. Ele passou o dia inteiro emburrado. Que eu treinei e ele não treinou. Toda hora ele mandava uma mensagem no WhatsApp. É, queria ter treinado hoje, mas eu não treinei. Eu não acordei para ir treinar antes da chuva, agora eu não treinei. O dia inteiro foi um inferno. Aí chegou a noite, eu falei, ai, vai fazer pilates, pelo amor de Deus. Então vai, ai, vai lá. Você ganhou, vai lá. Né? Você treinou mais que eu, você ganhou. Então, essa pessoa precisa sentir que tá ali. Só que qual é o problema? A gente, como mulher, a gente se coloca competitiva e a gente fica masculina, agressiva, mal-humorada. Isso piora a nossa TPM. Isso vai bater na nossa energia feminina. Como eu equilibro isso? Feminilidade. Coisas delicadas, vaidade, autocuidado. Entende? A gente precisa ser bem mulherzinha de vez em quando. Quando você se perceber agressiva ou competitiva demais, puxa a energia feminina para cima. Eu vou no salão, eu vou pintar a unha de rosinha, eu vou colocar uma roupa bem delicada, eu vou cuidar do meu cabelo, porque eu vou estimular a minha vaidade um pouco mais do que a competição. Eu acabei, viu, Andréia? Acabei. Minha ideia aqui hoje era fazer com que vocês enxergassem os corpos e mais do que isso, que vocês aprendessem a lidar com vocês mesmas. Funcionou? Trouxe uma clareza para vocês de como eu sou, como eu funciono e como eu posso usar isso como recurso. Essa última mulher, lembra que eu falei? Então, a primeira, a mente acelerada, a ansiedade, né? Problemas de pele. A segunda, problemas da tireoide, a compulsiva, porque ela não chora e não fala. A terceira, da injustiça, diabetes, amargura. A quarta, intestino preso e tensão. E essa aqui? Problemas relacionados à feminilidade. TPMs horríveis, endometriose, dores nos seios. Então, tudo a ver com a feminilidade e com a falta de vaidade, tá? Então, é batata, SOP, ovário policístico, endometriose, problemas de fertilidade, estão todas relacionadas a esse perfil. Por quê? Porque ele é o perfil mais competitivo. Vocês sabiam que toda atleta tem esse perfil? Toda mulher atleta tem esse perfil. Elas param de menstruar, elas ficam musculosas. Por quê? Porque toda pessoa que tem a definição muscular é uma característica, inclusive, desse perfil. Só que isso afasta essa mulher da feminilidade. E isso vai trazer problemas quando está desequilibrado. Ok? Então, só diz pra mim. Foi bom? Enxergaram? Tiveram muita clareza de quem eu sou e o que que eu preciso para funcionar bem e o que está acontecendo comigo quando eu não tô legal. Legal. O nosso formato de corpo muda pouco. Então, que nem a Osnilda falou, eu me vi numa fase da vida muito grande em cima.
necessidade emocional de se impor, de mandar, de lutar contra a vida, porque alguém levou você para isso. Geralmente, quando a gente emagrece, a gente obedece à nossa estrutura corporal. Então, eu emagreço, mas lembra quem emagrece na estrutura do triângulo, quem emagrece na estrutura do redondo? Então, estrutura do corpo é algo que a gente não vai mudar. Assim como personalidade, também não. Por isso que a gente fala que, por exemplo, uma mulher muito estética, que é essa última, que não gosta de rotina, sabe o que ela mais acha bonito? A mulher do perfil pesado que faz tudo certinho igual todo dia. E ela tenta ser essa mulher, ela nunca será. Ela vai viver frustrada. A compulsiva emocional, que gosta de se divertir da academia e vê a estética super atleta, rompendo metas, vomitando no final do treino, ela vai achar lindo e ela vai tentar ser essa mulher e ela não vai conseguir. E ela vai se frustrar e se machucar. Entende? Então, quando é um problema, quando eu não me entendo e eu tento ser aquilo que por característica eu não sou, eu vou ter um limite dentro daquilo. E vai chegar uma hora que não conseguir ser a outra vai fazer com que eu perca a minha própria identidade. E é aqui que a gente se perde, meninas. Então, mais do que tudo, eu preciso aprender quais são as minhas características e aprender a valorizar aquelas que são minhas e que geram recursos para mim. E parar de me olhar no outro, na dieta da outra, no que aquilo. Imagina se a Paloma fosse comer que nem eu como, sem sal. E o meu tivesse certo para ela. Imagina se quem tem o perfil da compulsiva fosse comer cetogênica, igual a Olivia Palito. É por isso que é tão importante que a gente se conheça. Porque senão a gente vai passar a vida inteira tentando ser outra pessoa e vai viver uma vida inteira frustrada. Combinado? Espero que essa aula tenha trazido muita clareza. Muita mesmo. E mais do que tudo, que vocês aprendam agora que essa semana a nossa maior tarefa, já que tá todo mundo aí na fase 3, né? Seja olhar para si mesma e comecem a olhar. É mais fácil a gente enxergar no outro do que na gente, sabia? Então comecem a analisar as pessoas ao seu redor. Porque analisando os outros, você também vai aprender a se conhecer melhor. Então, eu vou deixar essa de tarefa. Inclusive, para vocês trazerem fotos para o grupo. Para você, olha, Paulinha, nossa, estava na fila do banco e vi uma pessoa assim, olha. Vocês vão ver o quanto a gente amadurece desse jeito. Ah, eu vi uma pessoa treinando na academia desse jeito. Ah, é super característica dela mesmo. Ok? Ô, Bia, por que que a gente gosta tanto de aula em grupo sendo rígida, né? Porque quando a gente não vai para o esporte, a gente compete com as pessoas dentro da sala de aula. A gente quer pedalar melhor, a gente quer fazer as coisas melhor, entendeu? Isso é muito do perfil. Quando a estética não vai para o esporte, é o meu caso, eu não sou nada esportista, gente. A gente acaba querendo ser melhor do que aquele grupo que a gente tá. E aí a gente acaba se dedicando mais dentro dele. Certo? Queridas, mesmo que o outro não saiba, a gente fica competindo sozinha, a gente com a gente mesma. É isso mesmo. Gente, não tem uma prova de corrida que eu não tô. Aí eu vejo uma pessoa correndo tudo torto, eu falo, Deus, eu tenho me dedicado, vai, eu mereço. Eu corro tão bonitinho. Toda vez, toda vez. É fase 3 ainda, Nilda. É fase 3. Beijos de luz, gente. Bom domingo pra todo mundo.